Boa noite, Henrique. Você está me ouvindo? Opa, beleza? Tô vendo sim. Opa, show de bola. Deixa eu só Não, terminar. pô, fica tranquilo, tô comendo aqui também. Não, tranquilo, só terminar de instalar um broadcast aqui que a minha câmera bugou. Deixa eu ver se vai voltar agora Acabei de chegar em com a casa, instalação. tomar um banho, jantar agora, né? Porque saco vazio para em pé, não. É verdade. Deixa eu ver aqui. Agora sim, agora vai dar certo. Deixa eu só cá para cá. Aí, agora eu apareci. Maravilha. Ô, Henrique, só você apareceu aqui nessa aula de monitoria. Deixa eu habilitar aqui a gravação. E o que que eu gostaria de ver com você é se você tem alguma dúvida que a gente estudou nas últimas aulas. Hoje tem uma atividade vencendo também. Se tem alguma dúvida sobre alguma questão da atividade de hoje, ou se está tudo Acho tranquilo. que é atividade 2, né? Isso, atividade 2. Atividade Perfeito. 2 já completei já, deu 100%. É, em questão da matéria em si, Aham. é, eu acho que a parte aí é mais questão, de, vamos dizer assim, de foco meu, de querer, tipo assim, ficar martelando em cima, porque é mais, por exemplo, para poder, entre aspas, decorar essa questão por exemplo, tomada específica, dependendo da carga, você vai usar tal bitola de fio. Ah, dentro do conduíte pode, tipo assim, um conduíte de 3 quartos pode passar, tipo, 6 fios. Estou só falando um valor, tipo assim, só chutando um valor aleatório. Mas essa questão de ter essa correlação mais rápida na mente do que alguma dúvida específica, porque assim, essa matéria em si, ela é mais prática, né? Tipo assim, você ir lá e montar um circuitinho, de passar um circuito de tomada, um circuito de lâmpada, Sim, sim. esse tipo de coisa. Talvez, como a gente não chegou a falar muito disso nas aulas, tinha algumas coisas em relação a isso no PDF, lá naquela postilinha, que falava sobre a questão de sensor de luz, tipo assim, campainha, como que funciona a ligação e, tipo assim, né, como é o funcionamento desses equipamentos em si, para também na hora que eventualmente aparecer, saber como dar a manutenção, como instalar esses equipamentos. É mais essa questão, né? Entendi. Não, maravilha. Eu até separei aqui dois exercícios. Um deles, inclusive, é sobre sensor de presença. Ó. Tem um sensor de presença aqui para a gente fazer o diagrama unifilar. E o outro é de também uma lâmpada controlada por um sensor, no sensor que está no teto, né? Uhum. Então temos esses dois aqui. A gente pode desenvolver aqui nessa agora. Eu acho que talvez vá ajudar você nesse assunto aí. Deixa eu só configurar aqui. Show de bola. Então, aqui a gente tem um. Eu vou até começar aqui, começar por esse aqui. Aqui a gente tem um sensor de presença que vai acionar uma lâmpada. Ok. Então, aqui a ideia no diagrama multifilar, a gente está alimentando o sensor com fase neutro e está saindo aqui um fio preto, né? Fio de saída aqui, que é o retorno que vai para a lâmpada, que vai mandar o sinal para a lâmpada quando o sensor identificar a presença ou não de alguém. E aí, essa lâmpada vai acender, o outro lado da lâmpada está ligado no neutro. Com relação a esse multifilar aqui, tá tranquilo o entendimento de como ele funciona e de como que o sensor está trabalhando aqui? Em questão do circuito, de entender como que ele está sendo ligado e como, né, a energia vai circular por ele, isso é tranquilo. É mais a questão de, por exemplo, o que que tem no sensor que faz ele ser o sensor, que faz ele funcionar como sensor? Tipo assim, quais que são os componentes dentro do sensor que fazem ele atuar para poder fazer o circuito funcionar? Você quer entender como ele funciona por dentro, é isso? É.
Ah, Porque, tá. por exemplo, vamos supor, né, um futuro aí chega, tem que dar manutenção para eu ver se o sensor está funcionando. O que é que eu tenho que ver? Ah, é essa peça que está estragada no sensor, é isso que tem que trocar? Ou normalmente só fala assim, ah, arranca esse sensor velho e bota um novo. Então, quando a gente começa a abrir os equipamentos e ver o que tem dentro e fazer uma manutenção eletrônica, aí isso não é cargo do técnico em eletrotécnica, isso é o técnico em eletrônica que faz isso. Tá. Então, para a gente, dificilmente a gente vai abrir isso aqui, essa placa eletrônica e dar uma manutenção na placa. Isso é Entendi. tarefa mais do técnico em eletrônica e não do técnico em eletrotécnica. Inclusive, eu, eu sou técnico em eletrônica, né? Eu hoje Uhum. fiz uma manutenção aqui no, deixa eu ver se está aparecendo aí Tá nessa aparecendo. tela aqui, nessa tela de interfone, eu fiz umas soldas aqui, tô até com o ferro de solda aqui também. Uhum. É, mas esse tipo de reparo é de eletrônica, o técnico eletrônico. O técnico eletrotécnica, ele não vai ter todos os conhecimentos necessários. Claro que às vezes você abre uma placa e vê alguns componentes, consegue testar um diodo, consegue testar um resistor. Se for um circuito simples, consegue entender mais ou menos como ele funciona, fazer alguns testes e fazer alguma troca. Mas isso é atribuição do técnico em eletrônica, na verdade. O técnico eletrotécnico, Entendi. ele pode até se arriscar nisso, mas não é o para isso que ele é contratado. Você chegou a comentar aí sobre diodo, a gente chegou a ver como que funciona um retificador, né, de onda alternada para onda contínua, tipo assim, como que faz essa conversão para poder mandar. Mas a gente não chegou a ver o diagrama de como que funciona um inversor. Tipo assim, quais que são os componentes que fazem virar de onda contínua para alternada? Ah, interessante essa sua pergunta. Deixa eu abrir aqui uma tela em branco. Eu vou aproveitar que está só nós aqui Uhum, e vou tranquilo. responder a sua pergunta, porque mesmo sendo algo bem de eletrônica, é muito interessante a gente entender como que as coisas funcionam. Você tem algum equipamento em mente quando você faz essa pergunta? Só para eu. É que aqui em casa tem energia solar. Ah, energia solar, perfeito. Então, o que acontece é o seguinte: eu vou pegar como exemplo. Deixa eu ver. Eu vou usar outro aplicativo aqui. Peraí, acho que esse aqui vai ser melhor. Eu vou usar como exemplo o inversor de frequência lá do motor, Uhum, tranquilo. que vai ser, acho que vai ser mais interessante para a gente linkar tudo isso. Então, o que acontece? Lá no inversor de frequência, deixa eu trocar aqui. Opa, peraí, que tá bugando aqui meus programinhas. Estão bugando. É, deixa eu fechar ele na marra aqui. Agora sim. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Agora sim. Então, o inversor de frequência, o que que ele vai fazer, né? A gente vai colocar aqui inversor de frequência. Ele vai receber um sinal trifásico da rede elétrica e vai alimentar um motor, né? Um motor trifásico. E a grande sacada do inversor de frequência, e que também o inversor, no caso de um sistema de energia solar, por exemplo, né, um sistema off-grid ou híbrido, enfim, é algo parecido. O que ele vai fazer é pegar o sinal alternado que vem aqui da rede elétrica, e no caso do motor, ele vai transformar esse sinal alternado da rede elétrica, que é um sinal alternado de, por exemplo, 220 volts, 60 Hz, em um sinal alternado cuja tensão e a frequência a gente consegue ajustar. Então, Uhum. como que ele faz isso? Como que ele faz isso? Você comentou bem o do retificador, né? Dentro do inversor de frequência, ele vai ter um circuito assim, ó. Trifásico poderia ser bifásico ou até monofásico também, tá? Não tem problema. Então, o inversor de frequência ele vai ter
3 fileiras aqui de diodos, né, com 2 diodos. Por que 3? Porque são 3 fases, é uma fileira para cada fase. Se fosse bifásico, seriam 2 fileiras apenas. Onde aqui no meio vão entrar as fases R, S e T. E aqui, nas pontas, vai sair um sinal. Vai sair um sinal mais ou menos parecido com isso aqui. Deixa eu aumentar essa folha aqui. Desenho. Aqui, formato do papel. Isso mesmo. Deixa eu aumentar a largura dela aqui para 132, altura 180. Ai, show de bola. Agora tem espaço. Então, mais ou menos, o que vai sair aqui desse circuito? Esse circuito aqui é um retificador trifásico. Então, ele vai converter o sinal que entra, o sinal das 3 fases aqui que entram, que vai ser, eu vou fazer na mão aqui mais ou menos, né? Vai ser mais ou menos isso aqui, as 3 fases. Meus desenhos não são perfeitos, então... Esquenta a cabeça, não. Uma aqui, então o pico da outra tem que vir aqui. Mais ou menos isso aqui, né? Sinal trifásico, as 3 fases estão entrando aqui. E o que eu vou ter aqui na saída? Eu vou ter um sinal que vai ser exatamente... pegar o laranja. Vai ser a junção desses picos aqui, ó. Ou seja, traduzindo isso aqui, eu vou ter um sinal assim. Ok? Uhum. Ou seja, eu já vou ter aqui um sinal de corrente contínua, um sinal DC. Ele vai ter uma oscilaçãozinha, tá? Ele Porque normalmente compete com capacitor. ele veio da senoide exatamente. E que a gente vai corrigir isso mesmo, com um capacitor aqui. Então, dentro do inversor de frequência, a primeira etapa é essa daqui, é a retificação, que é converter o sinal alternado em sinal contínuo, pulsante, e que quando eu coloco o capacitor, esse sinal, ele praticamente ele vai ficar reto. Talvez tenha alguma oscilaçãozinha ainda, mais insignificante. Eu vou ter um sinal de corrente contínua puro. Por que que ele faz isso, né? Ele pega o sinal trifásico e traz para a gente, converte num sinal de corrente contínua pura, justamente porque é em cima do sinal de corrente contínua pura que ele vai gerar um novo sinal alternado, de corrente alternada, porém, cuja tensão e cuja frequência a gente consiga controlar. Porque esse sinal das 3 fases, trifásico, você não consegue controlar Que vem da a concessionária. frequência dele, vem da concessionária, 60 Hz. A tensão você até conseguiria controlar com um transformador, mas não é um controle dinâmico, né? Você não consegue uma hora aumentar, Fixa, outra hora bobina, já era. diminuir. E para permitir, não sei se você está ouvindo, estou ouvindo barulho de polícia aqui. Deixa eu olhar aqui. Nunca tô escutando, não. Deixa eu olhar aqui a frente da casa aqui da minha casa, porque tem nada aqui em frente, não. Deve ser na rua de trás. Para que a gente consiga ter no nosso motor um sinal de corrente alternada, de tensão, que eu consiga controlar, e de frequência, que eu também consigo controlar, eu preciso fazer isso. Preciso pegar o sinal trifásico da concessionária, transformar ele em contínuo, puro, e desse contínuo puro eu vou voltar ele para alternada, mas uma alternada que eu consiga controlar. Uhum. Como que isso vai ser feito? Lá internamente no inversor, ele vai usar transistores IGBT, geralmente, né? O que são transistores IGBT? São transistores que conseguem conduzir alta capacidade corrente. Então vai ter
Da mesma forma que aqui a gente tinha 3 pares de diodos, aqui a gente vai ter 3 pares de transistores IGBTs. Pior que eu já Então, ouvi falar desse. Que acontece? Antes de eu começar a fazer esse aqui do Senai, eu tava fazendo um outro particular. Só que não tava tendo um acompanhamento certinho, aí eu preferi mudar pro Senai, porque o Senai normalmente o acompanhamento é melhor. Mas nesse que eu tava fazendo antes. Além da parte de. Assim, é porque como não tinha acompanhamento, então meio que a matéria era só jogada em cima da gente. Então a gente viu um pouco de tudo. A gente viu a parte de transformador, viu uma parte de corrente contínua, alternada, começou a ver a parte de motor, da parte trifásica, e eles tavam, e tinha uma parte da matéria que falava tanto de diodo, falava de transistor e também falava de um outro. Só que eu não lembro o nome dele agora. Vou pegar o caderno ali para poder ver, que eu tenho anotado aí. Peraí. tiristor? Vou pegar ali, Tiristor, peraí. será? Pode pegar, sem problemas. Enquanto isso, deixa eu apagar aqui os desenhos. Aqui para trás. Henrique, está me ouvindo? Acho que não. Deixa eu só mover isso aqui mais para baixo. Aqui, opa. Aqui. Voltei. Deixa eu chegar do Opa. pessoal ali em casa aí. Ah, Só tranquilo. pegar aqui agora. Pegou o nome dos componentes? E, e, isso aqui. De outro. Tá, da página. Cadê? Ah, transistores. Transistor TBJ. É... Ah, não, era. Ah, eu não sei se o jeito que escreveu aqui foi que eu confundi. Mas eu acho que é só a configuração dos transistores. Tem transistor de é, negativo, positivo, negativo e positivo, negativo, positivo, né? Que aí vai ter de base comum, emissor comum e coletor comum. Uhum, Mas é todo transistor mesmo. entendi. Então, esse transistor aqui é chamado de IGBT. É um transistor que ele consegue ligar e desligar o sinal muito mais rápido e, principalmente, ele suporta conduzir correntes muito altas. Então, ele é ótimo para controlar esse tipo de carga aqui, como motores, que tem um consumo muito grande. E o que vai acontecer aqui no caso do inversor trifásico? Como que ele vai pegar esse sinal contínuo aqui que vem do capacitor, que agora a gente tem um sinal contínuo aqui, e voltar ele para alternada? Para a gente entender isso, a gente tem que lembrar como que os transistores funcionam, né?
Então, o transistor, vamos pegar esse aqui primeiro aqui de cima, por exemplo. O Esse transistor, é o de emissor comum. aqui no caso nem vai se encaixar numa dessas categorias, porque o Ah, não? IGBT, ele tem um funcionamento um pouco diferente. Ah, tá, beleza. Ele não se encaixa em coletor comum, emissor comum, base comum, né? Como que ele vai funcionar aqui? Eu vou ter um circuito aqui, microcontrolado, Uhum. ou seja, eu vou ter lá um microcontrolador que vai controlar quando cada um desses 6 transistores aqui, desses 6 IGBTs, quando que eles vão conduzir e quando que eles vão parar de conduzir, certo? Uhum. Então, vamos imaginar que esse microcontrolador, só para a gente pegar um exemplo, vamos imaginar que ele mandou um sinal positivo, uma tensão positiva aqui nesse IGBT, né, nesse Uhum. transistor aqui, no gate dele, que é a espina que controla ele. O IGBT ele não é base coletor emissor, ele é gate coletor emissor. A espina aqui no meio é o gate dele. Mas funciona de forma parecida lá com o transistor com a base. Você manda uma tensão positiva Para aqui, poder abrir e o emissor conseguir mandar pro coletor. o coletor manda para o emissor. Aí ele conduz, né? O coletor em cima, o emissor embaixo. E ele vai mandar esse positivo que está aqui, vai sair aqui. Certo? Uhum. Então vamos imaginar, só para simplificar aqui, eu vou apagar esse monte de traço vermelho, mas eles existem, tá? Eu vou só ocultar eles Uhum. para não confundir. Vamos supor que eu vou medir a tensão daqui e daqui, a diferença de potencial. Então, eu coloquei um voltímetro daqui até aqui. E aí eu mandei positivo, o meu microcontrolador mandou esse transistor aqui de cima conduzir. Então, o que vai acontecer então? Esse positivo aqui vai vir para cá. E ao mesmo tempo, ele mandou esse transistor aqui de baixo conduzir. Então, esse Uhum. transistor aqui de baixo, o que ele está jogando? Ele está mandando esse sinal para o negativo. Então, eu vou ter Uhum. negativo aqui. Então, vai aparecer aqui uma tensão, onde aqui é o mais, aqui é o menos. Vai ser uma tensão, no caso do inversor de frequência, muito alta, tá? Na casa dos 311 volts, mais ou menos, dependendo da tensão de entrada. 310, enfim. E vai aparecer essa tensão contínua aqui. Se agora esse microcontrolador tirar esse positivo aqui, desligar esse transistor de cima e desligar esse transistor de baixo, se ele desligar os dois transistores aqui, eu vou passar a ter zero. Concorda? Ok. Uhum. E se agora a gente ligar, o microcontrolador ligar esse transistor aqui e esse daqui, o que é que vai acontecer? Esse transistor aqui, esse GBT, ele vai mandar o positivo para cá, para a direita, e esse transistor aqui está mandando o negativo para cá. Ou seja, nesse caso eu vou ter aqueles mesmos 311 volts, só que invertido. Uhum. Então, a gente vai conseguir aqui, a gente está pegando só duas saídas, ainda tem uma terceira aqui, que eu vou falar dela daqui a pouco. Mas pegando só duas saídas e tendo controle de que momento que elas vão conduzir e que elas vão deixar de conduzir e de que polaridade eu vou mandar, eu consigo gerar aqui na saída desse inversor um sinal que ora ele é positivo, ele pode ser zero também e ele pode ser negativo também. Concorda comigo? Uma hora ele circula numa direção, hora na outra. Exatamente. Então a gente consegue controlar isso. Então a gente já tem aqui, se esse microcontrolador aqui que controla cada transistor, se ele fizer mais ou menos o que eu fiz aqui, ele já consegue gerar um sinal quadrado, certo? Um sinal retangular, Então eles, alternado. ele sempre gera uma senoide não, um sinal quadrado, então ele não gera senoide. Isso, ele até pode depois, se a gente aplicar alguns filtros ali com capacitor, converter isso para uma senoide, mas nesse momento são sinais quadrados. Entendi. Então, Então, ele. uhum. Pode falar, pode falar. Então assim,
A maneira como o inversor funciona, ele tem essas 6 fileiras de transistores, esses 6 transistores em 3 fileiras, e o mesmo princípio do diodo em que ora vai conduzir por uma passagem por um diodo específico para poder gerar o sinal alternado, é a mesma coisa do para o inversor, só que vai ser um microcontrolador que vai liberar cada transistor para fazer a função no momento específico, para aí sim liberar a passagem para ele, para aí poder gerar o sinal alternado. Tipo assim, o princípio de funcionamento é o mesmo, só vai mudar o equipamento que vai fazer a condução. Em vez de ser E- diodo, é transistor. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. E esse sinal ele já é alternado, porque ele tem positivo, ele tem negativo. O microcontrolador ele consegue controlar a frequência desse sinal, porque ele que manda ligar e desligar, então ele pode fazer ligar e desligar mais rápido ou mais devagar, né? Uhum. Então ele controla a frequência. E ele também vai conseguir controlar a tensão dele. De que forma? Aí ele vai usar uma técnica, não sei se você já ouviu falar, chamada de PWM. Hum, Já ouviu não, falar nessa técnica? essa sigla não me puxa nada na cabeça, não. PWM é isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu. Eu criei uma simulaçãozinha muito tempo atrás. Deixa eu ver se eu lembro. Ver se eu lembro. Ah, aqui. Aqui o endereço dela. O que é o PWM? A gente viu que o microcontrolador controlando os transistores de GBTs, a gente gera sinais quadrados, né? Ele liga e Uhum. desliga. Então, ele pode gerar um sinal quadrado e ele pode controlar o tempo que o sinal fica ligado e o tempo que ele fica desligado. É, ele Aqui controla a nesse caso, frequência. não a frequência. Aí que tá a sacada, tá? Deixa eu mudar aqui. Frequência é isso aqui, ó. Ele ligou e desligou mais vezes ou menos vezes. Isso é frequência, Uhum. certo? Porém, agora eu vou ter que abrir meu pincel aqui de novo. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, 2 Hz, né? Ele ligou aqui dentro de 1 segundo, ele ligou e desligou 2 vezes, Uhum. né? Se eu colocar 4 Hz, ele vai ligar e desligar. Opa, mais ou menos aqui, 4 vezes, né? Uhum. Uma, duas, três, quatro, cinco, 4 vezes. Mas a frequência, embora ele vai conseguir controlar, né? Perceba que mesmo que eu varie a frequência, o tempo que o sinal fica ligado em alto e o tempo que ele fica desligado em off é sempre o mesmo. Ele fica metade do tempo, 50% do tempo ligado e outro 50% do tempo desligado. A gente Uhum. pode, se a gente muda a frequência, ele liga e desliga mais rápido, porém ele continua 50% ligado, 50% desligado. cinquenta por Ah, cento tá. Agora eu ligado e entendi o cinquenta que por você cento está falando. desligado. Tipo assim, é a correlação de tempo no sinal positivo e negativo. Não, tipo assim, a correlação Perfeitamente. dentro do ciclo, não. Ah, tá. Isso, dentro do ciclo. Então, mudar a frequência é uma coisa. O PWM é quando a gente muda esse essa proporção, olha só o que está acontecendo aqui, ó, Tá. de tempo ligado e Então, tipo desligado. assim, vamos supor, o ciclo, cada ciclo ainda de positivo e negativo tem, tipo assim, um valor bem só para a gente conseguir trabalhar. Cada ciclo de positivo e negativo tem 1 segundo. Dentro desse 1 segundo, normalmente é meio segundo positivo, meio segundo negativo. Mas eu posso fazer ser 0,75 segundos positivo e 0,25 negativo. Aí isso vai mudar a tensão. Exatamente. Isso é o que a gente chama de PWM. Perceba que aqui, por exemplo, eu está em 3 Hz, eu tenho 3 ondas aqui num segundo. Subiu, desceu uma, subiu, desceu duas, subiu, desceu. Eu tenho 3 Hz. Só que você tem um, Porém, um ciclo negativo mais presente. exatamente. Isso é o que a gente chama de DUT, que é o percentual que o sinal está ligado.
pode ficar 100% ligado, e a gente consegue diminuir até zero. Isso altera. Eu não sei exatamente como que eu vou formular essa pergunta. Por exemplo, se tinha chegado lá, era da concessionária, né? E transformou e a gente considerou que estava com qual tensão ali? Era 220? Eu considerei 220, aí depois que ele retificou, ele pegou o pico, que é 311. Ah, tá. Aí, quando ele passa pelo inversor, né? Que passa pelos transistores, que chega nesse 311, que é o pico da transformação, é o que, tipo assim, esse PWM ali, o que ele está fazendo é estendendo esse pico de 311. Isso, exatamente. Que no caso do PWM, o pico aqui vai ser mais ou menos 311, 310, vai ter umas perdazinhas Uhum. ali nos diodos e tal, mas tudo bem. Só que o tempo que ele vai ficar em 311 e o tempo que ele vai ficar em zero, a gente consegue ajustar. Isso vai impactar o quê? Na tensão média do sinal. Se o meu sinal tem 50% de PWM, de Dutch, então ele vai ficar 50% em 310, vou usar 310 para ficar mais Uhum. fácil, e metade do tempo em zero. Então, na média, Zero não, né? É menos 310, não? é, eu vou arredondar para fazer o cálculo de cabeça. Ah, Na tá. média, metade de 310 vai ser 155, não é isso? 155. 155. Então, na média, se ele ficar 310 depois zero, metade do tempo em 310, metade do tempo em zero, na média, ele ficou com 155 volts. Foi o sinal que chegou lá no motor para o motor trabalhar. Isso, como esse PWM aqui, ele é de alta frequência, a frequência dele é muito alta, para o motor é a mesma coisa praticamente do que se estivesse chegando 155 volts. E se, Aí, por exemplo, como que ele faz para poder. Porque se normalmente o motor ele vai querer trabalhar com a tensão maior, né? Para poder ser mais potente. Obviamente, dependendo do dimensionamento e né, da potência do motor em si. Ou esse PWM ele é mais usado para aumentar a parte negativa, aí, a parte do 0 volts. então, é justamente isso. Imagina que eu joguei 10% aqui. Então ele vai ficar 10% do tempo em 310 volts e 90% em zero. Para a bobina do motor, isso é equivalente a eu ter 10% da tensão. Ou seja, é como se fosse, ela vai gerar o mesmo trabalho ali 10% é de como se eu estar tivesse com com 31 volts. 31 volts. Então, aí, normalmente vai querer mais que isso a potência do motor, porque senão o bicho nem roda direito, né? Nem Então, assim, parte. para poder manter ele no pico positivo, então, de 310 é o quê? Enchendo de capacitor? Como assim? Não entendi. Porque esse PWM, como que ele faz para poder manobrar, né, para poder atuar nessa questão de você poder escolher qual parte que vai ficar mais tempo ativa dentro do ciclo? Tipo assim, qual que é o que que ele faz para ele poder conseguir manobrar isso? O microcontrolador. Ele vai escolher qual transistor que fica mais tempo ativo. Ele que vai comandar cada transistor, que momento que liga e que momento que desliga com precisão. Aí ou tipo assim, o tempo que o transistor fica ativo é o que manda nessa questão de qual parte vai ter mais tempo dentro do ciclo. Tipo Sim, assim, tá. é esse carinha aqui. Então você vai regular lá o inversor para, por exemplo, sair 100 Hz e 50 volts. Ele que vai fazer esses cálculos todos para chavear o equivalente a Entendi. isso. Tá, então essa questão de quanto tempo que fica no ciclo positivo e no negativo é comandada pelo tempo que o transistor está emitindo o sinal. Exatamente. Tá, tranquilo. Então, no fim das contas, o que que ele vai gerar? Vou te mostrar uma onda aqui na internet. PWM Inverter Motor. Achar uma onda aqui, para a gente ver no fim das contas o que que ele vai gerar. Todo inversor ele trabalha desse jeito, ele recebe. Ó, o das placas solares, ele recebe sinal alternado, a placa solar, ela fornece sinal alternado? Sim, na verdade, o inversor, quando você tem uma instalação simples, o inversor ele vai pegar o sinal
do painel solar, não é isso? Então, o painel solar ele emite sinal contínuo ou alternado? Contínuo. Então, então ele não tem a parte dos diodos iniciais ali, ele tem só a parte da microcontrolador com os transistor. Ele vai ter algumas coisas diferentes, né? Mas eu já vou comentar isso com você. Ah, tá. Só te mostrar aqui, no caso do inversor de frequência, o que ele vai gerar, ó. Para ele mandar para o motor, ver se ele vai ter um. Não, esse vídeo não tá legal para ver, não. Aqui, esse sinal até que tiver outro melhor. Pode ser esse aqui mesmo. Aquele sinal PWM que ele vai mandar para o motor Uhum, vai ser mais ou menos isso aqui. Repare que numa senoide, a senoide começa em zero, ela vai até o uhum, pico e volta para uhum. zero e fica negativa. Sim. O PWM que ele vai mandar para o motor vai ser um PWM que tenta simular o comportamento de uma senoide. Ou seja, aqui no início, ele vai mandar um PWM bem fraquinho, um pulso Ah, bem tá, fraquinho. entendi. E esse pulso vai aumentando até chegar a um ponto em que ele é maior, que é como se fosse o pico da onda. E depois ele volta a diminuir. Então ele meio que É como simula a ele variação de mandasse uma senoide. pulsos cada vez mais longos para poder simular como se fosse uma onda crescendo e depois ele manda pulsos mais finos para poder, né, menos a onda ir decrescendo até aumentar o pulso no negativo. Perfeito. E ele faz isso ao mesmo tempo nas três fases, porque ele vai gerar vai simular um sinal trifásico. Então ele vai fazer isso ao mesmo tempo aqui. Cadê o. Esses transistores são uns bichos brutos, né? Nem aqueles transistor pequenininho que a gente. Não, não. Eles são grandes e têm dissipadores grandes também. Ah, tá. Porque normalmente os transistor que eu já vi em foto é só aqueles chipzinho pretinho pequenininho, aqueles trem miúdo aí. Não, não. Quer ver? Vamos ver se a gente acha uma foto aqui de um IGBT, de um inversor. Aqui a Aberta, imagem. eu acho que é difícil de ter, não? Tá vendo? Aqui, ó. Normalmente essas plaquinhas. É esse trenzinho aí? Esse aqui dos inversores mais simples, né? Não, porque, De ó, conforme o inversor de frequência, ele vai aumentando, dependendo da capacidade do inversor de frequência. esse transistor, esse trem é miudinho pra pensar que tá passando 300 e cacetada de tensão por ele, né? De Qual tensão. a corrente que passa ainda é quanto? É baixinha, né? Mas esse aqui já não é daqueles pequenininhos, não. Esse aqui já é grandinho, tá Ah, mas a vendo? mão do cara ali, o trem é. Oi? A mão do cara segurando ele. O trem é É. pequenininho aí, não é não? Depende. Se for, você tá. Quando você falou pequenininho, eu tô imaginando isso aqui, ó. Um, um daqueles bem menorzinho, cabe na. Menor que uma unha. Não é Ah, esse desses trem é aqui, menor que não. uma unha, né? Não é desses Ah. aqui, não. Esse aqui já é maior. Por exemplo, isso Mas é aí, daqui para mais, né? É daqui para mais. esse aí já suporta uns 220, por exemplo. 220 tensão, mas a corrente que Sim. suporta nele é quanto, mais ou menos? Aí vai depender do modelo dele. Uma média, assim. Tipo assim, um transistor desse aí trabalha com o quê? Esse aqui é uns 30 amperes. Nossa, Tranquilo. passa 30 amperes aí? As perninhas magrelinhas dessa? Controla 30 amperes. Consegue controlar até 30 amperes. É isso, gente. E daí tem modelos maiores ainda para controlar ainda mais. Não, mas porque né, quando a gente pensa, igual, por exemplo, na instalação predial, para você poder passar 30 amperes, tem que ser um cabo de 2,5. Aí você olha as Sim. perninhas desse trem magrelinha desse jeito aí. Pois é. O bicho aguenta. O bicho aguenta. Nossa senhora. Porque o que acontece? É... Deixa eu até ver se eu acho aqui um. Ó, esses daqui já são IGBTs. Isso aqui não é nem usado em. Isso aqui é do tamanho de um tijolo, tá? Que aqui Uhum. eu não vou achar em escala. Esses aqui não é nem usado em inversor de frequência, não. Isso aqui é usado em retificador industrial de alta potência, inversor industrial de alta potência, controle
de transmissão de energia em corrente contínua, em trilho de trem, sabe aqueles trens, Aí aquela esse trem tem parte. que ser bicho grosso. Então, isso aqui é de tamanho de tijolo para mais, tá? Entendi. Mas aí vai depender do inversor de Igual frequência. uma coisa que aí é questão, né, prática minha, igual, por exemplo, tá vendo esse desenho ali no transistor, esse diagrama ali, é questão de eu pegar e ficar olhando e lendo para poder olhar para isso e já conseguir entender qual que é o esquema de funcionamento dele. Isso Uhum, é, tipo assim, isso é ficar olhando diagrama, ficar olhando diagrama para poder só de olhar para ele assim já conseguir entender qual que é a ligação e para onde que tá indo cada coisa certinho. sim. E outra coisa também, quando a gente olha para esse carinha aqui e olha, nossa, parece que, né, essa imagem aqui, né? Nossa, parece que passa 30 amperes aqui, e aí a gente começa a comparar com a bitola do cabo, né? Essa comparação não é justa. Por quê? O que que define quanto que um cabo de 2,5, um cabo de 4, um cabo de 6, o que que define o limite de condução dele? É o isolamento dele. Não é o cobre, é o isolamento. Por que que um cabo de 2,5, por exemplo, você não vai conseguir jogar 40, 50 amperes nele? Ele vai passar 40 amperes nele. Só que o isolamento dele vai derreter. Ah, Entendeu? Então, o principal então fator assim, limitante é o isolamento. então um Porque o cabo de ponto, 2,5 assim, o cobre de 2,5 mesmo, ele aguenta passar quantos amperes? Uns 80? olha, vamos pensar o seguinte, ponto de fusão do cobre. Pegando um cabo de cobre. Vamos olhar aqui o ponto de fusão do cobre. 1085 graus. Quer dizer que se você tem um fio de cobre, ou um cabo de cobre, para ele derreter, você vai precisar passar dos 1000 graus. Enquanto estiver abaixo de 1000 graus, o cabo ele vai esquentar muito, mas ele ainda vai ser sólido. Então, o grande problema, o que limita os cabos, é que o isolante vai derreter muito antes. Entendeu? Então, isso é o que Entendi. vai limitar. Por isso que lá na NBR 5410 também, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas depois você pode Então, toda até. a questão de segurança elétrica e dimensionamento é mais por causa das partes isolantes de plástico que tem nos, tipo assim, nos componentes do que por causa da condução em si. Sim, sim. Porque é o isolante que vai embora primeiro. O cobre, ele vai aguentar conduzir muito. Por isso que instalação elétrica, quando ela é externa, quando ela passa externa, né, ao ar livre, e o cabo consegue conduzir muito mais corrente. E por isso que aqui na norma, vamos pegar aqui, ó, condutores de cobre e alumínio, Temperatura do condutor é, 70 graus. isolação PVC. Dependendo do tipo de instalação, o mesmo cabo, por exemplo, de 2,5 aqui, ó, ele pode conduzir 19,5 amperes, 18,5, 17 ou ir até 27 amperes. E isso aqui ainda tem outros métodos mais para baixo que vai conduzir ainda mais. Então, o mesmo cabo de 2,5, com a mesma isolação, tá? Aqui estamos falando só da mesma isolação. Uhum. Dependendo do jeito que ele tiver instalado, se é ao ar livre, se é no ambiente, dentro da parede, dentro da alvenaria, ele pode conduzir ou 17,5 amperes ou 27 ou 29 amperes, ó, aqui, ó. 12 amperes a mais. O mesmo cabo. Por quê? Porque o que importa é a temperatura. Se o cabo estiver muito Aham. confinado, ele vai esquentar muito mais e a isolação vai derreter. E tanto é que se você pegar o mesmo cabo de 2,5, por exemplo, e olhar ele a isolação XLPE, ele vai conduzir muito mais, XLP é o quê? que é a isolação de polipropileno. Aqui, ó. EPR ou XLPE. Vamos ver se a gente vê a tabela aqui, que ele vai conduzir muito mais. Por quê? Porque a isolação XLPE aqui, ó, XLP ele aguenta 90 temperaturas graus. acima. Ó, o cabo de 2,5, vamos ver Ah, aqui, é ó, aquelas borrachas 34. grossonas. Isso.
34 É amperes, que tá vendo? esses nomes policarbonato, polietileno, eu não, tipo assim, de cabeça eu não sei qual que é cada tipo de plástico e borracha, não. É. Ou seja, tá vendo que é a mesma seção transversal, mesma bitola, porém, dependendo da situação que ele tiver instalado e da isolação, ele pode conduzir muito mais ou muito menos. Entendi. Porque é a isolação que vai embora primeiro. Quando fecha um curto, uma sobrecarga e o cabo começa a esquentar, é a isolação que vai embora primeiro. O cobre, para ele derreter, ele tem que passar acima do 1000 graus. Ou seja, consegue conduzir correntes altíssimas ainda até chegar em 1000 graus, é quase, sei lá, 10 vezes mais corrente ainda. Entendi. Mas também quando Então, chegar lá, o trem já tá é, arrebentado também. é por isso que a gente olha assim e fala, nossa, mas isso aqui vai conduzir 30 amperes? Conduz. Porque você não tem isolação aqui, né? Mas também esse bichinho Então, esquenta com força, né? esquenta. Por isso que tem esse bichão dissipador aqui atrás. No caso da energia solar, o que que vai acontecer? Né? É, Você vai ter a célula solar gerando uma tensãozinha lá proporcional à quantidade de luz solar que ela está recebendo, né, de radiação Uhum. solar. Vai ter um circuito lá dentro. É Vai ter um baseado circuito lá no dentro. calor, porque é a agitação das moléculas, aí isso gera. Sim, sim. Vai ter um circuitinho eletrônico lá dentro que vai pegar essa tensãozinha que ele gera e regular ela, aumentar ela ou diminuir ela para um valor específico, para uma faixa de valor específico, para carregar a bateria, se for um sistema off-grid ou híbrido. Ah, aqui em casa é híbrido. Tipo assim, o pouco que eu já vi de placa solar é essa questão, que eu não lembro agora o nome específico dessa reação, não lembro o nome, mas pelo calor na célula dela, aí isso gera agitação das moléculas e isso vai gerar a diferença de potencial que vai gerar energia. A minha questão é porque eu não sabia essa questão de como que funcionava depois que teve essa reação, que vai gerar essa diferença de potencial pela agitação das moléculas nela. Aí como que né, essa é conduzida até o inversor, e o que que o inversor faz para poder mandar para a rede? Eu não tinha conhecimento de como que funcionava esse equipamento. É só uma dúvida, né, que talvez você vai saber falar. Aqui em casa é bifásico e tem a questão da energia solar, né? Então é também mandado para a rede, é o sistema híbrido, né? Ele é ligado na rede da concessionária. Pelo que eu já vi ali fora, naquele fio que vem da concessionária, até chegar naquele ponto da nossa casa que vai descer né, pela parede até o padrão, vem 3 fios lá do poste e, e de dentro do meu padrão saem 3 fios vermelhos e um fio azul. Aí os 3 fios vermelhos se conectam nos fios que vêm do poste e o fio azul ele está conectado como se fosse um cabo de aço. Os 3 fios vermelhos eu assumo que são duas fases e um neutro, que é o que faz sentido estar conectado lá dentro do padrão, mas esse fio azul conectado direto no cabo de aço eu nunca entendi qual que é a função dele. Tá, deixa eu entender então. Aí é bifásico, né? É, bifásico. Tá, então vamos pensar aqui. Você vai receber, então, está recebendo 3 fios, que a gente está deduzindo que é fase e E neutro. neutro é E uma. aí tem um outro cabo ali que tá onde que você falou que ele está conectado? Tipo assim, do poste vem esses 3 fios, aí da minha casa sai para aquela conexão que faz normalmente na parede fora da casa, sai 3 fios vermelhos e um fio azul. Esse fio azul vai para onde? Ele conecta num cabo de aço. Sabe aquele cabo de aço que normalmente vem enrolado nos fios para sustentar o peso? Que, tipo assim, vem do Sei, poste enrolado num cabo de aço para sustentar o peso. Então ele está conectado nesse cabo de aço. entendi. O que eu tô entendendo aqui é que provavelmente esse quarto cabo, será que ele não é um aterramento funcional? Mas ele fica conectado no cabo de aço que vem com o poste?
Cabo, ele, você conseguiu ver se ele tá aterrado na sua casa? Ou não? Não, Ele vem direto do cabo de aço? aqui em casa não, o que acontece? Tem os três fios, tem os fios que vêm do poste, correto? Vem três fios enrolados nesse cabo de aço que normalmente faz a sustentação de peso dos fios. Sim. Aí vem o cabo de aço, ele enrola naquele negocinho marronzinho que normalmente fica parafusado na parede, que é tipo não, um bloquinho marronzinho que ele amarra o cabo de aço ali para segurar o peso dos fios e fica ele paradinho. Do meu padrão, do meu quadro de distribuição, que está dentro de casa, sobem do meu quadro de distribuição em direção a esses fios que veio do poste, três vermelhos e um azul. Só que aqui em casa não tem aterramento porque é casa velha. Isso aqui é aqueles fio duro ainda, antigo. Né? Nesses fio, não, aqueles fio velho e duro, que um condutor só por Hum, dentro. Então, aham, assim, aqui em casa não sim. tem aterramento. Fio rígido. Aham. É. Então, assim, Entendi. sobe esses três, que é aí assumo, né, que são. É o que eu não sei como funciona também essa questão da conexão do sistema de solar para a concessionária de novo. Tipo assim, tem que passar uma fase saindo do meu quadro de distribuição para a concessionária também, ou é os mesmos fios de fase que tá vindo para casa, é o que volta a energia que tá produzindo. Não, são os mesmos fios, são os mesmos condutores. Então assim, eu acredito que seja, né, duas fases e um neutro. Esses três fios vermelhos é duas fases e um neutro. Esse azul tá conectado a esse cabo de aço, não sei a função dele. É, eu também não, falando assim, também não consigo imaginar o que que seja, não. É assim, antigamente aqui em casa era 127. Aí ele Uhum, passou para 220 quando a gente foi pôr ar-condicionado. Que a gente a gente, né, pediu a ligação do 220, que aí veio e puxou mais um fio. E aí depois meu pai quis pôr energia solar. ótimo. É curioso, não consigo imaginar agora o que possa ser esse quarto fio. Interessante. Porque eu não tenho como mandar uma foto para poder ver esses fios, né? É, é, não sei te falar. Sim, é porque eu só eu não entendi o fato dele estar ligado no cabo de aço que vem junto com os fios do poste. Tipo, por que tem um cabo ligado nele? É, boa Normalmente se liga pergunta. algum cabo nesse cabo de aço? E Algum vai fio? entrar, esse cabo ele vai entrar ele entra na sua casa e vai para Não, onde? não, não, não. Ele só o cabo que sustenta o peso do. Ah, tá. Ah, então, entendi. E ele é um cabo de quanto? Bitola e- dele. o cabo de aço? É, é grosso? Como que é? É um cabo de aço. É aquele cabinho de aço normal que normalmente deve ser o que? Entendi. Sei lá, uns, Só para sustentar mesmo, uns não 5. tem. É Deve pequeno. ser. Deve É, ser o. é. Olha, não consigo imaginar nenhuma utilidade não para terem feito isso. Se eu estou entendendo bem, depois se você tiver uma foto, manda para mim. Deixa eu ver. Ó, talvez eu consiga tirar uma foto, eu mando aqui pro computador que você compartilhar a tela. Pera aí. É. Não, ô Henrique, só pra gente. Henrique, tá me ouvindo? Tá ouvindo. Henrique?
Tirei uma foto ali, acho que agora eu vou conseguir puxar aqui. Vou demonstrar pra você. Opa, tá aí, Henrique? Fui tomar uma água ali. Aqui. É... Eu só consigo. Pra eu poder mostrar pra você. Deixa eu Deixa eu ver ver, aqui, deixa eu- peraí. Aí, vê se. Não, peraí. Aí que zicou tudo aqui. Você tá controlando o meu computador agora. Eu Ah, acho, é? né? Ah, então, pera aí. Eu Ah, não sei como fazer isso. Peraí. exibição. Ah, ali em cima, de compartilhar. Só que somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Não sei se tem que liberar alguma permissão para poder compartilhar a tela. Hum, sim, a tela eu consigo liberar aqui. Liberei já. Aqui, ó. Ah, olha, você tá vendo aí. Tô. Agora apareceu aqui. Deixa eu dar Deixa eu um dar zoom um. aqui. Consegue Ah, dar um zoom aí? ó, tá vendo? Ó? Pegar só. Pegar a borracha aqui, ó. Que aí dá um Ctrl mais, aí dá pra guiar. Tá vendo? Ó? Vem esses três fios vermelhos. Já tá rosa por causa do sol, né? Mas vem esses três fios vermelhos que conectam nos cabos da concessionária. Tá vendo? Aqui. E sai esse fio azul que tá conectando esse cabo de aço, que é o que sustenta o peso dos fios que vem da concessionária. Esse cabo azul aí, desce um pouquinho a imagem. Ele tá entrando junto com os fios tudo pra dentro de casa. É, isso aí é aterramento. Então isso aqui ele tá sendo usado como aterramento. Por quê? Para proteção contra descargas atmosféricas, raio. Hum. Se cair um raio na fiação, nos cabos da fiação, esse cabo vai ser conduzido para a Terra. Então ele está ligado junto provavelmente aí ao neutro e ao aterramento funcional do relógio. Não. Se ele tá sendo usado como aterramento, é o que vem da concessionária. Que aqui em casa não tem barra de aterramento, não. Isso eu sei que não tem. Não, sim, mas a CEMIG, Não, aham, o neutro dela é aterrado. Isso aí eu isso, sei. isso. E provavelmente aí no relógio da sua casa ele vai ser aterrado também, não? Vai ter aí em algum lugar. O relógio tem aterramento? No medidor. No medidor, esse neutro aí que ele é aterrado pela CEMIG lá no transformador, ele também vai ser aterrado na sua casa. Você tá falando de ter um aterramento enfiado dentro do solo? Sim. Uma haste de Ah, aterramento que é o aterramento funcional. eu acho que não, por quê? Porque como essa casa era 127, essa casa ela é mais velha que eu. Então, assim, Ah, tá. o que acontece? A gente passou para 220, mas assim, só mudou o relógio e depois instalou a placa solar e só botou aquele relógio que é bidirecional, né? Que tanto recebe quanto envia para a rede. Mas não fez furação para botar aquelas varas de cobre para Entendi. dentro da terra, não. Entendi. Aí pode ser, sendo bem antiga, pode ser mesmo. Não, é isso. Agora, olhando aí na imagem, eu entendi o que você quis dizer e realmente isso aí é SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Então,
É Isso porque, aí é ó, aqui, padrão. né? Tá, beleza. Até que eu ficava olhando esse cabo conectar direto, porque isso aqui normalmente é usado só para sustentar o peso dos fios, né? Aí eu falei Sim, assim, por que que tem um cabo conectado nesse trem? Qual que é a função desse negócio? Então, é. Ele serve também para direcionar as descargas atmosféricas para a Terra. entendi. Tranquilo. Maravilha. Ô, Henrique, mais alguma dúvida que eu possa ajudar você? Principalmente se for aqui da nossa matéria de predial. A A gente parte falou da mais de matéria. eletrônica do que de predial hoje, né? Não, Falou mais de eletrônica. é porque eu era pro, tipo assim, é porque ia chegar nessa parte de como que funciona o inversor, né, que tem instalação aqui em casa, para poder saber como é que funciona essa questão para instalar isso, né, no sistema residencial. E aí veio com essa questão do cabo, mas é porque, igual, a matéria dessa semana é mais voltada para o diagrama, de ler o diagrama e entender. Não tem muita questão de fazer o dimensionamento. Uhum. Ah, tem só uma coisa que eu sempre que eu fiquei na dúvida, eu não sei se tem alguma fotinha no, deixa eu ver no PDF da aqui. Ó, essa semana é o capítulo 7, né, se eu não me engano, que é Deixa eu olhar diagrama, aqui. é Eu de 7 ou cabeça eu não 8? lembro. Ah, não, 8 diagramas é. Ah, essa semana, não, 7 foi a semana passada, né? Peraí que eu vou abrir aqui. Mas pode fazer sua pergunta enquanto eu abro aqui. Aqui, ó, se eu acho aqui. Vê se eu acho aqui um diagrama aqui. Tá, acho que é isso aí. Hum, Não, não. Vai servir. Pelo menos para dar um direcionamento, acho que vai servir. Jogar isso aqui pra cá. A matéria, o capítulo dessa semana para estudar é o 8 mesmo, né? Porque o 7 foi semana passada. Eu tô lendo esses Eu treinos, eu tô meio perdido. tô tentando abrir aqui, mas tá meio lento aqui, ó, o Moodle. Tá carregando. Mas eu acho que é assim, semana passada foi o sétimo, essa aqui é o oitavo. Vou tentar pelo celular aqui, que o computador ainda não foi. A atividade 3 ela abre essa semana mesmo? A 3 ela hoje é terça? É, Ela já não abriu, não? Para mim ela tá aparecendo, mas é que eu tenho acesso a todas. Eu vou olhar eu aqui. não cheguei a olhar ainda não. Eu acho que ela abriu hoje já. Hoje, deixa eu ver. É para ter É, aberto não, hoje. abre hoje. É, para ter aberto hoje. Ah, o que eu, assim, né, só para ter certeza na questão prática, sim, são circuitos diferentes, mas vai dar para pegar a ideia do que eu tô, sim, a máquina tá transmitindo certinho? Tá sim, tá sim. Aqui tá o quadro de distribuição, né? Aham. É o quadro de distribuição. Vamos supor que, não, ele é todo circuito um. Aqui, quando tá no quadro lá, como é tudo circuito 1, vai tá tudo saindo do mesmo disjuntor. O correto é, saiu dessa, do quadro de distribuição. Eu faço mais de uma conexão no disjuntor para passar um cabo para cá e um cabo para cá, ou eu tenho que derivar do cabo? Tipo assim, fazer uma emenda do cabo para poder voltar para cá com ele. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está perguntando se eu tenho lá um disjuntor, se eu posso sair dois cabos do disjuntor para distribuir, ou se tem que sair um cabo só e derivar depois, é isso? Isso. Tá. Pode sair mais de um cabo do disjuntor, sim, sem problemas.
Aí, por Aí vai exemplo, depender vai depender da situação, né? Se você tem, logo depois do quadro, você já tem dois conduítes para locais diferentes, você já puxa dois cabos ali da saída do disjuntor e já vai para locais diferentes. tá. Mas Agora, se essa normalmente usa derivação, aqueles conectorzinhos apertadinhos no alicate para ter uma conexão melhor ali, porque é disjuntor. Ou só emenda os cabos ali. Ah, não, faz aquela emendinha que você enrola os dois e bota aquele conector, né? pode ser um conector de torção duplo, né? Uhum. Ou, aí tem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades para você fazer isso. É que a nomenclatura eu esqueci, mas você até tinha mostrado a foto, a vez você falou daqueles kitzinhos que você compra, aquelas Terminal? ponteirinhas. Os terminais? É isso, terminalzinho. Você pega um terminalzinho maior, que aí você bota os dois cabos junto, Isso. prensa eles e bota dentro do disjuntor. Isso, você pode usar terminal duplo, né? Você pode usar aqueles conectores universais, parafusar dois Hum, no outro. hum. Você pode, igual você falou, né? Sai um cabo e depois deriva. Ó, Aí vai porque depender nesse do que for caso mais aqui, fácil. nessa parte aqui, eu acredito que vai ser feito isso. Daí vai derivar um pra cá, fazer derivação pra cá e pra cá, né? Porque o circuito um vai seguir tanto pra cima quanto pra baixo. Sim. E essa questão dessa derivação tem alguma ressalva, tipo assim, aqui eu tô considerando que é sistema de iluminação, né? Então é mais tranquilo. Agora, por exemplo, se fosse sistema de tomada, fazer essa duas conexões no disjuntor, pode ser ruim ou tanto faz? Então, aí, vamos lá. Vai depender do de quanto de corrente a gente está falando. Se você vai fazer uma derivação, por exemplo, de um cabo de alta corrente, né, vamos supor, alta corrente que eu digo é um cabo que você vai precisar de um cabo de 10 milímetros ou mais, né, vamos supor, 40 amperes para cima. Uhum. Aí você vai ter que ter vários cuidados para lidar com esse tipo de cabo. Uma emenda, por exemplo, de um cabo no outro, uma junção de um cabo desse no outro, os conectores que vão ser usados, a qualidade deles. Uhum. Você não vai poder, por exemplo, só colocar os dois cabinhos ali no encaixe do disjuntor e apertar os dois juntos ali e achar que tá bom. Não. Eu já tive problema com isso já fui em instalação elétrica, que o eletricista só colocou os dois cabos, nem enrolou um no outro. Pôs os dois ali no borne do disjuntor e apertou. E aí não apertou Uhum. direito, o que que É, tava aconteceu? dando Como tava soldando ali. tava soldando isso, o disjuntor tava queimando, tava até o cheiro de queimado e caindo toda hora. Uhum. E o disjuntor principal. Então, não, né? Aí cabos de alta corrente você vai usar conectores de qualidade, você vai usar um conector universal de boa qualidade, por exemplo. Pode usar até um barramento, dependendo do caso, se for altíssima corrente. Na indústria a gente usa barramento, né? Você não vai Uhum. emendar um fio no outro, você vai usar barramento de cobre Não, mesmo é, ali é para fazer porque as derivações. antigamente eu usava muito aquele, acho que o pessoal fala que é jumper, né? Que você vai jogando um disjuntor pro outro para poder passar a fase geral da casa, para poder ir para todos os disjuntores, para depois derivar para cada disjuntor para ir para cada circuito. Ficava fazendo jumper, né? Que é botar um cabo pulando de um disjuntor pro outro. Que aí, Isso. dependendo da corrente, esse jumper aí fica bom não, né? Se não for bem feito, pode dar problema. Graças a Deus que hoje a gente tem os barramentos, né? Barramento monofásico, pente, né? Uhum. Os pentes, né? Barramento pente, monofásico, bifásico, e aí, nossa, isso aí que é um galho danado. Aí, tipo assim, um jumper bem feito, ele é o quê? Você vai pegar os dois fios, vai enrolar, torcer eles, vai botar um terminal juntando os dois para poder garantir a conexão. Exatamente, e apertar bem no disjuntor. Tá? E Tem um que, tem que. terminal de qualidade, igual eu comentei, não sei se foi para a turma de vocês, esses Você terminais, esses você- kits de você chegou a terminais, falar de um site que você compra, só que eu não lembro o nome dele agora. isso, eu compro da Crimper, eu gosto da marca Crimper. Ela é a Esse mesma é, que faz aqueles. Ah, esqueci o nome. Que é uma tomada que ela tem um não, fusível. não, aí é Clamper.
Mas não é, tipo assim, derivado, né? Fa- Não, aí é né, outra marca, é outra. mas a Clampa também faz esses negócios? Esses terminal? Não que eu saiba. Hum, Não que eu saiba. A Clamper, ela faz DPS, né? tá. PS ela faz. Agora, terminal nunca ouvi falar, não. Aí é Crimper mesmo. Eu gosto da Crimper. Crimper. Uhum. É. Aí Porque você tem que pega ser tem que esses. ser igual você falou, terminal duplo, ou pode ser, por exemplo, um terminal de bitola maior, que você consegue suportar os dois cabos e aperta bem. É, e fazer uma boa emenda. Não, tipo assim, tem que ser o terminal duplo, ou pode ser um terminal de bitola maior que você aperta bem. Também dá. Mas qual Também que é o dá. mais indicado? O que que é o melhor pra você fazer? Os dois dão certo. O que você tem que garantir é que essa junção, essa emenda dos cabos está bem feita, os cabos estão bem emendados, estão bem presos um no outro. É, se você colocar terminal ótimo, pode ser um terminal único maior, desde que ele fique bem preso. Show de bola. O duplo é mais fácil, que aí você já pega a bitola certinho dos dois cabos, já junta, ele já está preparado para isso. Não corre o risco de você pegar um cabo, um terminal muito maior ou muito apertado, que não vai dar a crimpagem adequada. Mas os Entendi. dois casos funcionam bem. O duplo ele é mais prático, né? Por conta disso. Você já pega lá o da bitola, o compatível com a bitola que você está trabalhando, coloca lá a crimpa, tá pronto. Mas não precisa nem fazer né, se preocupar tanto com a emenda dos cabos. Mas os dois casos funcionam muito bem. O que o Esses pessoal terminais, erra eles muito na normalmente são feitos de instalação quê? elétrica, o que o pessoal erra muito na instalação elétrica é fazer emenda mal feita, emenda frouxa, é na hora de apertar o parafuso disjuntor não apertar direito, é ficar a lasquinha para fora. Então, é usar terminal de baixa qualidade, ou mesmo disjuntor de baixa qualidade. Então, aí isso vai dar problema ao longo do tempo. Pode dar problema ao longo do tempo. O que você perguntou? Não entendi. Esses terminais, eles normalmente são feitos de que material? É cobre também? É cobre eletrolítico. Cobre eletrolítico. Esse é o material que eles são feitos. E os, tipo assim, os conexões dos disjuntores e são feitos desse mesmo material? Também, também. Cobre eletrolítico. Porque normalmente eles são meio prateados, né? Por isso que. É porque a cobre eletrolítico ele é Ah, prateado. tá. Como eu normalmente eu vejo eles prateados, eu ficava assim, vai. Porque o cobre que a gente conhece, ele é meio que, vamos dizer, tipo um marrom, né? Um bronze. O cobre puro é. Mas quando ele recebe o tratamento da eletrólise, para ganhar mais resistência, para ganhar resistência de oxidação, resistência mecânica Ah, também, tá. ele fica mais rígido, vamos dizer, você consegue apertar ele, ele deforma menos. Então, assim, ele não tem corrosão também, né? A corrosão dele é baixíssima. Então, quando ele recebe esse tratamento, ele fica com uma cor parecendo até um alumínio, né? Parece até um É, alumínio, mas então. não, ele é cobre mesmo. Então. E é isso que o pessoal faz, né? Esses terminais aí baratinhos, muitas vezes é de alumínio. Ou é alumínio misturado com alguma outra impureza lá. E Aí aí dá ele vai B.O. dar problema, vai corroer. Você vai juntar alumínio com cobre, um corrói o outro. Não dá Entendi. certo. Não, tranquilo. Henrique, vou encerrar a gravação aqui, meu caro. Uhum. É... Fechar aqui. Mas show de bola.